Eu amo filmes metafóricos porque esse tipo de filme mostra como o cinema pode ser impactante mesmo sem colocar implicitamente no roteiro o que ele quer apresentar pro público. Entretanto, A Mulher no Jardim, que é o filme que a gente vai falar hoje, ele traz muitas metáforas, mas nem todas elas são bem executadas. E isso acaba sendo frustrante de assistir, ainda mais porque você sente que esse filme tinha um baita potencial, mas ele é super mal explorado. E eu queria muito ter amado o filme, mas não rolou muito pra mim, e eu quero dizer o porquê disso. Mas ao mesmo tempo eu também quero falar sobre a tal metáfora do filme que foi mal trabalhado e o porquê disso ao longo desse vídeo, que vai ser sem spoilers no começo e da metade para o final com spoilers, para eu desenvolver um pouco mais da metáfora. Mas antes de começar a falar sobre esse filme, deixa o like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos e não esquece de colocar nos comentários o que você achou do filme e o que você achou do final. Você gostou ou não gostou dele? Coloca lá. A Mulher no Jardim tá atualmente em exibição no cinema. E esse é um filme que tem um visual muito bonito e tem boas ideias, mas ele se afoga num roteiro completamente bagunçado. E na trama do filme nós conhecemos a Ramona, uma mulher que sofreu um acidente de carro, ficou com uma perna fraturada e acabou perdendo o marido. E essa perda do marido deixou ela num extremo luto. Porém, ela tem dois filhos, o Taylor, que é o mais velho, e a Annie, que é a mais nova, e ela precisa dar atenção pra eles. Então, ela levanta da cama, vai ajudar eles ali logo cedo. Entretanto, eles estão sem comida pro cachorro, eles também estão sem energia. E tudo nesse começo deixa claro que a Ramona tá meio que só vivendo em cima daquela cama dela e não tá saindo pra fazer as coisas que ela deveria, como, por exemplo, comprar comida pras crianças, pagar a conta de luz. E o filme não ambienta muito bem a gente, né, no que tá acontecendo na vida dela até então. A gente só vê ela olhando o vídeo ali do marido, ela sentindo falta dele, ela também lembrando que a casa onde eles vivem na fazenda era uma casa onde ela e ele compraram, eles construírem esse projeto de vida deles, então era algo que eles queriam fazer juntos. Então agora que ela perdeu ele, ela tá sentindo que aquele ambiente é pesado pra ela. E não demora muito pro filme começar a engatar, porque um pouco depois disso a gente é introduzido pra mulher que tá no jardim. E a Ramona vai até essa mulher tirar satisfação ali sobre quem é ela, ou porque ela tá ali. E essa mulher enigmática literalmente fala: hoje é o dia. E a Ramona fica assustada, corre de volta pra casa, fala pros filhos não sair. Só que à medida que a noite cai, algumas sombras aparecem dentro da casa, ameaça a vida dessa família. E eles percebem que nem dentro de casa eles estão seguros. E o filme começou muito bem. Eu não posso falar que não começou, porque sim, o começo é muito da hora. E me prendeu demais, sabe? Principalmente porque o diretor James Cole Serra, que é responsável por A Órfã, Casa de Cera, esse cara gosta de fazer um terrorzinho ali. Ele constrói uma boa atmosfera de tensão e medo aqui no filme. Porém, o roteiro mal feito do Sam Stephenett não ajuda a direção do Collett a ser apreciada. Então, quanto mais o Collett faz algo legal visualmente, mais o roteiro vai lá e pisa nisso. Já que a história é um emaranhado de ideias metafóricas pouco desenvolvidas, tornando assim uma trama muito confusa, sabe? Que não tem liga, não se encaixa. A direção até tenta fazer a gente imergir na cabeça da Ramona e dar um contexto bom ali para cenas que a gente vê que se passam muito dentro desse ambiente onde ela vive. Só que nem isso ajuda a gente a abraçar a história. O real problema desse filme é que a gente não abraça o que a gente tá vendo, porque o roteiro não consegue tratar a dor que a protagonista tá sentindo de uma forma boa, de uma forma que a gente simpatize com ela. E eu amo filmes metafóricos, já afirmei isso pra vocês, mas esse daqui, mesmo que aborde muito sobre luto e as consequências desse luto, ainda assim as reviravoltas são tão xoxinhos. Eles tropeçam muito na narrativa que eles estão criando e eles deixam muito pro público interpretar o que tá acontecendo, e eu não acho isso errado, eu acho isso muito legal. Só que a gente nunca encontra um rumo da história, tornando assim tudo muito anticlimático, principalmente o final, que é indigesto demais. Você até entende aonde o filme chegou, a mensagem que o filme quis passar, só que é frustrante. É muito doido olhar que a antagonista não te cativa e a protagonista não gera empatia. E a jornada das duas ficam assim o filme inteiro, mas nunca chegam a se unir, sabe? Elas ficam se colidindo. Tem um propósito pra isso, mas foi tão mal trabalhado que acabou se tornando algo que eu acho que o público vai se incomodar. O próprio elenco do filme é afetado pela escrita, que traz personagens muito xoxos. A Danielle Deadweller, que é a protagonista, é uma atriz boa, mas aqui ela tá meio inexpressiva. Já os atores mais jovens que interpretam os filhos não tiveram muitos momentos marcantes pra mencionar. E pra fechar, a própria mulher misteriosa do jardim ali não é bem explorada a ponto da gente abraçar uma história em torno dela. O começo da história, que mostra o suspensezinho ali sobre quem é essa mulher, o porquê ela tá ali, é algo que deixa a gente intrigado, mas isso vai se dissipando tão rápido. 30 minutos depois você já tá... Meu Deus do céu, pra onde isso tá indo? E aí quando a gente chega na metáfora final, que finalmente serve como explicação pro que a gente tá vendo, isso é tão mal apresentado que vai deixar muitas pessoas com aquela sensação de tempo perdido. Então A Mulher no Jardim tem boas ideias, tem um desenvolvimento mais ou menos, mas tem um visual lindo esteticamente falando. E é uma pena que a direção boa é afetada pelo roteiro capenga. Então é um filme que vai deixar a desejar, eu imagino que nem todos vão curtir, e vai ficar aí a critério de vocês.
você assistiu ou não. Tá nos cinemas e é isso. Eu deixei minha opinião aí pra vocês. Vamos ver o que vocês vão decidir. Eu vi que teve alguns seguidores no Instagram que falaram que curtiram. Muitos falaram que não gostaram. Mas vocês queriam saber a minha opinião, então tá aí. E a partir de agora vamos falar com spoilers. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma caveira nos comentários pra saber que você viu até esse momento. Clica no botão do like, se inscreve aqui pra próximos conteúdos. E a partir desse momento vamos falar com spoilers. Imagino que deve ter ficado claro pra todo mundo que A Mulher no Jardim aborda muito sobre depressão. E a própria mulher é a representação disso, onde ela mesma fala que ela é os cantos da mente da Ramona. E a mulher serve como espelho para as partes assustadoras que a Ramona tem dentro de si, e ela representa muita dor e as tendências suicidas dessa personagem. E a Ramona já tentou controlar isso com remédios, que o próprio Taylor tinha mencionado um pouco antes que a mãe dele tomava. A gente só não sabe que remédios são esses, mas eu cogito que sejam antidepressivos, né? E ela deve ter parado depois de ficar muito tempo em casa ali sem comprar comida, sem realmente levantar da cama, então provavelmente ela esqueceu, não tinha ninguém pra controlar esse uso dela, que eu acho que era o marido que fazia isso. Só que o filme nunca se aprofunda nisso, a gente que tem que tirar umas conclusões. E aí, depois dela parar de tomar o remédio, apareceu a Mulher de Preto no quintal dela. E a gente pode cogitar que a Ramona nunca teve num nível de depressão que ela tá nesse ponto, depois de perder o marido. Então o quadro dela tá bem agravado. E a gente pode interpretar que a mulher que tá ali no jardim tem uma cara diferente da Ramona, porque essa mulher não é quem a Ramona gostaria de ser. Mas aos poucos ela vai se tornando essa mulher. Tanto que tem aquela cena onde ela senta na cadeira lá e ela mesma se vê de longe porque ela é a mulher que tá assombrando ela mesma. Como se a cabeça dela estivesse fazendo algo com ela. Como se fosse uma representação mais física do que é a depressão, do que é o nosso cérebro agindo contra nós mesmos. E é interessante você notar nessa parte do vídeo o quanto as metáforas do filme são simples e o quanto o filme complicou essas metáforas ao extremo pra fazer com que a história parecesse mais assustadora, mas eles acabaram dando tiro pela culatra, porque eu acho que muita gente não vai abraçar a história que tá sendo contada aqui, mesmo que seja uma história muito interessante e que tinha um baita potencial. Mas voltando a falar da mulher no quintal, ela mostra no momento suas mãos cheias de sangue, e assim, a gente olha no primeiro momento e pensa que ela matou todas as galinhas ali no começo do filme. Mas na verdade, essa mão cheia de sangue é a representação da culpa que a Ramona tá sentindo por estar dirigindo no dia que aconteceu o acidente que matou seu marido, e eles estavam brigados nesse dia, tanto que ela tava dirigindo meio que emburrada. E essa situação que levou ao acidente deve ter intensificado o luto dessa personagem, fazendo assim ela desenvolver essa depressão. Então ela ficou brava consigo mesma por ela ter brigado com o marido e por ele ter partido sem ela conseguir ao menos se desculpar. E também ela sente culpa por o acidente ter acontecido. Então tudo isso tá dentro dela. E além disso é legal a gente também notar os pequenos detalhes do filme, como por exemplo, quando a Ramona perde a paciência com a Annie e o Taylor, e em alguns momentos ela até alucina machucar a Annie, matar a Annie ali. Então será que ela feriu os filhos dela em algum momento nesse filme? Tem uma teoria que eu vou falar um pouquinho mais pro final do vídeo, mas eu acho que sim. Daí a mulher assombra a Ramona até ela perceber que a única forma dela conseguir se livrar dessa mulher é ela tirando a própria vida. E a mulher meio que promete deixar os filhos dela em paz se ela realmente fizer isso. Ela manda então os filhos correrem pra uma fazenda próxima e ela tira em si mesma e se mata. Óbvio que a gente não vê essa cena acontecendo, o filme corta, né? E a gente fica tipo, aconteceu, não aconteceu? A gente não ouviu barulho de tiro. E ainda mais a gente tem um final super otimista no filme, onde os filhos ali da Ramona aparecem do nada. Ela também aparece falando que ela mudou o final da história e todos voltaram ali pra casa, que agora tá com energia, o cachorro também voltou. Só que aqui tá o pulo do gato, porque a gente vê ali o quadro que tá ao contrário, como se fosse um mundo espelhado. Então, na minha visão, esse final foi uma fic criada pela Ramona morta. É como se ela estivesse no paraíso dela, onde ela viveria feliz com os filhos ali e tudo seria bom pra ela novamente. Não sei se o marido estaria nesse paraíso, eu acho que não, porque senão acabaria com esse final ambíguo que o filme deixou, né? Mas eu imagino que ela morreu mesmo. E o final foi realmente bem triste, porque se for dessa forma, a Ramona tirou a própria vida por conta da depressão. E A Mulher no Jardim é aquele filme que segura a gente por um bom tempo, mas ele também é aquele filme que entedia a gente em outros momentos, principalmente quando a gente chega no último ato. Entretanto, a cinematografia é marcante, o design de som é incrivelmente bom, mas à medida que o filme avança, ele não parece saber pra onde ele tá indo. Então a narrativa vai se desfazendo, os pensamentos ali do roteirista vão se dispersando, os sustos quase não existem, as conexões são mínimas, sabe? É aquele tipo de filme que você pensa, ah não, isso daí vai fazer sentido no final, isso daí vai ser interessante no final. Algumas coisas realmente fazem sentido, mas outras não fazem, outras não se encaixam. E a gente não se importa tanto com os personagens, né? A gente literalmente tá cagando pra todos eles, desde a vilã até a protagonista. Eu confesso que eu me importei mais com o cachorro que desaparece no começo do filme e eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela matou o cachorro? Será que não? Pra onde foi o cachorro? Porque a gente já tinha visto a galinha morta, né? Então eu fiquei, ai meu Deus, cadê o cachorro? E eu tristemente imagino que a Ramona realmente matou o cachorro na vida real. Porque a minha teoria é que se ela matou as galinhas e depois matou o cachorro, isso me fez pensar que ela também pode ter tirado a vida dos filhos. E depois
própria vida. E por isso que todos estão juntos ali, porque ela matou todos eles pra eles irem juntos com ela pra esse tal paraíso que é o mundo espelhado. Tanto que o cachorro foi junto. Então assim, eu fiquei imaginando o que aconteceu, o que era pensamento, o que era realidade. Será que ela tinha esquizofrenia? Será que não? Será que tinha algo a mais? O filme não aborda, tá vendo? O filme deixa tanta incógnita. Ele não deixa pequenas referências pra gente pegar o que tava acontecendo. Não, deixa tudo jogado. Esse é o problema desse filme, porque a ideia boa tava lá. No final das contas, o filme é interessante, mas é ruinzinho, e aí ficou naquele meio termo e eu não sei o que falar pra vocês. Me conta aí o que vocês acharam do filme. Se viram até esse ponto do vídeo, coloca um cachorrinho nos comentários pra saber que você viu até esse momento. Não esquece de clicar no botão do like, se inscrever pra próximos conteúdos e séries de filmes. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Tchau.